Boa tarde, professora. Meu nome é Rafaela e eu venho aqui apresentar as minhas alegações finais. Bom, primeiramente, a lei visa anular um negócio jurídico por dolo cometido pela empresa contratada, Semark, administradora de consórcio lítida, contra o meu cliente Wagner Júnior Lima Ribeiro. No ato da contratação, meu cliente acreditava estar no negócio de consórcio, uma carta de crédito, onde ele não necessitaria de dar lances para ser contemplado. Inclusive, no momento da contratação, esse era um ponto em que os vendedores frisavam bastante e faziam questão de destacar, que seria o plus da empresa, a falta de necessidade de lances para poder ser contemplado. E essa contemplação foi prometida no prazo máximo de 3 meses, o que obviamente não aconteceu como documentação juntada aos autos, apesar do meu cliente sempre ter andado em dia com as suas prestações, inclusive com recibos que foram também juntados aos autos, ele não foi contemplado no prazo em que havia sido acordado no negócio. O meu cliente ele sempre acreditou muito na idoneidade da empresa. Pelo depoimento das testemunhas, a gente consegue depreender que ele indicava para os seus vizinhos, para os seus amigos, esse negócio e ainda dizia que seria o melhor meio de conseguir o seu bem. No depoimento das duas testemunhas, isso fica muito claro. Então, ele agiu estritamente dentro da boa-fé. Mas após esse infortúnio, de ele não ter conseguido essa carta de crédito no prazo que tinha sido acordado, ele foi fazer uma pesquisa e ele descobriu através de sites muito idôneos que ele teria sido vítima de um golpe que a empresa Semark aplicava nos seus contratados e sempre da mesma maneira, todas as reclamações alegando o mesmo que o meu cliente sofreu. Inclusive, o fato chamou a atenção do Ministério Público de São Paulo, que ingressou com uma ação contra a Semark. E, inclusive, a parte ré alega na sua contestação que não poderia ser utilizado tal prova por conta do fato de ter sido extinto, do mérito ter sido extinto sem apreciação do mérito por falta de legitimidade da parte. Então, eu gostaria de frisar aqui que isso não afasta o dolo e nem a responsabilidade da empresa, porque o fato da lide ter sido extinta por falta de interesse processual não impede que o verdadeiro interessado ingresse novamente com uma ação e possa obter o seu prejuízo, e a resolução para o caso. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Outro ponto é que a empresa age sem a autorização devida do Banco Central, que é necessário para poder atuar no ramo de consórcios, Então, eu também gostaria de deixar claro que se é obrigação da empresa poder ser regular e agir dentro das normas legais do nosso país. Então, o meu cliente não pode sofrer por um fato, ele não pode ser prejudicado se a empresa não arca com as suas obrigações e não anda em dia. Inclusive, o único motivo pelo qual meu cliente suspendeu os pagamentos das prestações foi o fato dele saber que havia sido alvo de uma fraude, de um golpe, porque esse foi o único motivo pelo qual ele suspendeu os pagamentos. Então, ele sempre andou em dia, a parte dele sempre foi adimplida, ele nunca faltou com a obrigação dentro do negócio. Inclusive, ele tinha pedido para poder aumentar essa carta de crédito, o valor, por conta de acreditar na empresa. Por isso que são devidos danos morais, pela preocupação que ele sofreu ao saber desses motivos de fraude, desses indícios. A Semark também alega que as provas juntadas pelo autor referente às reclamações de outros consorciados não merece apreciação por conta de se tratar de pessoas, inclusive parentes e tudo mais. Mas se a própria empresa não preza pela satisfação dos seus clientes e não preza pela boa fama e por sua idoneidade, o cliente não pode ser prejudicado nesse sentido, porque no negócio jurídico, e principalmente em relação à empresa com o seu cliente, que é a parte mais frágil da relação, ele tem que ter sim uma preocupação com a satisfação dos clientes, porque se a empresa não age nesse sentido, então ela não age dentro da boa-fé.
Então, meu cliente não pode ser prejudicado por esse fato. Inclusive, ele juntou várias reclamações, todas apresentando o mesmo teor do que ele sofreu. Então, diante de todos esses fatos, diante de todo o exposto, tudo que foi provado, o pedido do meu cliente merece apreciação, merece acolhida e total procedência, porque ele não pode sofrer por falta de responsabilidade de uma empresa que deveria agir dentro das normas legais e do esperado. Obrigada.